Né, gente? Lógico, né? Bom dia, meu amigo Davi. Galera, é o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Caso alguém queira fazer alguma pergunta sobre o tema de hoje, pode ficar à vontade para abrir o áudio. O tema de hoje é uma aula de filosofia, bicho. É pesada pra caramba. Mas assim, ó, se você entender a proposta agora, você fecha a eletrostática com chave de ouro, tá? Bom dia, Tiago. Bom dia, meu amigo. Galera, então, se você entender a proposta que eu vou abordar aqui agora, na boa, você fecha a eletrostática com chave de ouro, tá bom? Então, para a gente começar, hein? Olha que interessante. Hoje, Eu. deixa eu te perguntar, essa apostila vai ter mais questões, né? Não entendi. Essa apostila dessa aula vai ter questões como as outras. Isso, tem lá embaixo. Você viu o PDF, Fih? Vi, eu tô com muita questão de eletrostática acumulada. Você vai fazer algum plantão ou não? Sim. Você lembra que aquele plantão da segunda-feira passada, até coloquei no grupo ontem, Fih, o plantão da segunda-feira passada bugou. Aí deu problema na internet, não funcionou direito. Aí, então, que era o plantão para eletrostática. Aí, o que a gente vai fazer? No domingo que vem, já que não tem mais essa aula de eletrostática, a gente faz um plantão de eletrostática. Sacou? Ah, beleza, beleza. Aí vai ficar assim, ó. Aí é bom que já fica gravado também para a galera, quando consultar a gravação, lembrar. Ó, amanhã, plantão que já tinha sido combinado, né? De gráfico, aquela lista de gráfico lá da aula especial, né? Que tem alguns exercícios que a galera já me pediu para resolver na aula de gráfico. Aí no domingo, a reposição do plantão que a gente perdeu na semana passada, que é para fazer só eletrostática, tá? Domingo que vem. E na segunda que vem, o plantão de MUV, Pi. Beleza? Ah, beleza. Show, show. Show de bola, show de bola. Galera linda, então olha só, hein? Vamos. O vídeo tá bom, né, galera? O vídeo e o áudio tá ok para todo mundo? Show. Parece que minha voz hoje está até menos rouca. Até agora, né? Daqui a pouco vamos ver quando eu começar a gritar aqui. Ó. Então, galera linda, deixa eu contar uma coisa para vocês. Pesada a nossa aula hoje, mas assim, eu garanto que vai ter bons frutos, de verdade, de coração. Vou parecer que eu estou começando com uma parada que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, tá bom? Então vamos lá. Vocês sabiam que existe uma coisa que a física até hoje não define muito bem, que é o lance da energia. Energia. Ninguém sabe exatamente o que é. Porque quando você dá uma definição para alguma coisa, você a descreve a ponto de não restar dúvidas sobre o tema. Só que energia é uma coisa que ninguém conseguiu descrever com clareza até hoje. Então, por exemplo, se eu falar, olha, energia é tal coisa, hein? Talvez atende os requisitos para física mecânica, mas não atende para física termo. Então, ninguém ousa definir perfeitamente energia. A gente inventa uma mentira para falar o que é energia. Aí tem até uma pseudo-definição que é um clássico. Energia é aquilo que possibilita que você realize uma tarefa, realize um trabalho. É uma pseudo-definição, porque isso não explica todas as modalidades de energia. Então, galera, você que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular, que vai fazer concurso, não tem que se preocupar em saber o que é energia, porque ninguém sabe. Então, o que você tem que saber é reconhecer quando há energia e reconhecer quando há uma ou outra modalidade de energia. Os tipos de energia. Por exemplo, ó, calor é uma forma de energia. Então, você tem que reconhecer em qual situação você tem aí uma coisa relacionada a calor. Então, se você parar para pensar junto comigo, você precisa, a nível de Enem, a nível de vestibular, a nível de concurso, identificar quando alguém tem ou não tem energia. Então, vamos brincar aqui rapidinho? Olha só, tem 3 energias que são as clássicas que a gente aprendeu desde pequenininho. A primeira delas chama-se energia cinética.
que é a energia cinética? Ô, galera, não se preocupe em saber o que é, não. Que ninguém sabe. Pergunte-se e tente-se responder quando alguém tem energia cinética. Legal? Ei, Rafa, bom dia. Quando alguém tem energia cinética? E aí vem a resposta. Energia cinética tem quando alguém está em movimento. A partir do momento que alguém está em movimento, esse alguém tem energia cinética. Tanto que a galera que está aqui com certeza já deve, né, lembrar da vida da formulinha de energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A fórmula, galera bonita, é o menos importante nesse momento, tá? A fórmula é o menos importante nesse momento. Ei, outra Rafa, bom dia. Então, eu só quero que você entenda como identificar quando você tem uma modalidade de energia ou não. Tá. Professor, mas tem outra forma de energia que a gente também conhece. Tem uma outra forma de energia que todos nós que estamos aqui conhecemos muito bem, que se chama energia potencial gravitacional. E aí, de novo, você não tem que saber o que é. Professor, o que é energia potencial gravitacional? Ninguém sabe. Pergunte-se, tente-se responder quando alguém tem energia potencial gravitacional. E essa é fácil. É toda vez quando a gente tem um desnível, uma altura em relação, obviamente, a um referencial. Se, por exemplo, esse pincel tiver a uma altura da minha mão, então ele tem um desnível em relação à minha mão, logo ele tem uma energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional, ela tem a ver com, vou chamar assim, com desnível. E esse desnível, obviamente, eu estou falando de uma certa altura. Todo mundo que está aqui deve ter ouvido falar, lembra da formulinha para calcular a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é massa, gravidade e altura. Essas duas aqui para nós são muito importantes. A terceira energia, que é também importante, que todo mundo que está aqui já ouviu falar, é o calor. Calor é energia térmica em trânsito. Tá? Eu sei que muita gente está lembrando de energia potencial elástica. Ok, perfeito, maravilhoso, faz sentido. Tá? Mas nesse momento eu quero que você lembre dessas duas e lembre também de calor, que, digamos assim, é a mais apresentável ao nosso dia a dia. Beleza? Quando alguém tem energia cinética, quando alguém tem movimento. Quando alguém tem energia potencial gravitacional, quando tem desnível em relação a um referencial. Legal? Todo mundo vivo até aqui? Perfeito, perfeito, perfeito. Vocês são maravilhosos. Show. Maravilha. Galera linda, só que agora, o que eu preciso que você entenda? Primeiro, que não existem só essas energias. Tem várias, tá? E eu queria que vocês lembrassem também daquela linguagem, ó, energia cinética. Por que eu falo energia cinética e não potencial cinética? Porque quando eu falo energia potencial gravitacional, eu usei a linguagem potencial. Quando eu falo energia potencial elástica, eu uso a linguagem potencial elástica. Sacou? Por que a energia cinética não é da nomenclatura potencial? E aí eu vou te dar uma resposta que não é a resposta mais completa, não é a resposta mais, né, digamos assim, mais importante, mas é a resposta suficiente para esse momento da nossa vida. A linguagem potencial sugere possibilidade. Então, a energia cinética é o movimento. Já a energia potencial gravitacional é a possibilidade do movimento acontecer. A energia potencial elástica é a possibilidade do movimento acontecer. Moral da história. Tem energia que está associada ao movimento diretamente, energia cinética, e tem energia que possibilita o movimento acontecer. Aí a gente chama de energia potencial. Legal? É por isso que esse grupo, energia cinética, potencial elástica, potencial gravitacional, no final da história será chamado de energia mecânica, porque tudo tem a ver com o movimento. Cinética é o movimento, potencial elástico e potencial gravitacional são, né, a possibilidade do movimento acontecer. Legal? Todo mundo me acompanhou nesse discurso filosófico, nessa coisa linda?
Posso dizer também que é energia armazenada, a ponto de ser transformada. Perfeito, posso também, amiga Lídia. Legal? Na verdade, ao pé da letra, a palavra potencial tem algo a ver com esta nomenclatura que você narrou, armazenamento. Bom, mas no futuro a gente revela a verdade, o porquê dessa nomenclatura certinha. Mas agora, galera, você deve estar se perguntando, Giovanelli, por que você está falando dessas bostas de energia? O tema aqui é eletrostática. Mano do céu, é porque aqui surge uma energia potencial. Uma energia que possibilita movimento. A energia potencial elétrica. Uai, mas que é isso? Energia potencial elétrica, professor? Eu não entendi, não. O que significa? Deixa eu te contar o que é, entre aspas, né, a energia potencial elétrica. É uma energia que possibilita movimento. Legal. Agora, lembra daquela história? Dizer o que é energia não é uma coisa muito importante, porque é uma mentira, né? Agora, você tem que entender quando alguém tem essa energia potencial elétrica. E não é difícil. Olha só que legal. Vamos imaginar, então, uma carga Qzão que ela está fixa, está grudada, está grudada aqui no quadro, tá? É a carga Qzão, é aquela que está gerando, lembra? Carga Q maiúsculo, carga Qzão, aquela que está gerando o campo, tá? Aí agora eu vou colocar uma carga de prova. Uma carga de prova bem aqui, ó, uma carga Qzinho, Q minúsculo. Ela está sentindo o campo. Ela é uma carga de prova. Só que, galera, olha que legal. Eu, nesse momento, estou segurando ela. Finge que eu estou num ambiente que não tem gravidade. Esquece gravidade, não é o caso agora. Agora, imagina que eu estou segurando essa carguinha Qzinho aqui na minha mão. Ela, nesse momento, amiga Lídia, essa é para você, está armazenando uma energia. E essa energia, ela é uma energia potencial, porque possibilita movimento. Olha que legal. Estou segurando. Ô, Giovanna, tira a mão aí da carga para a gente ver. Se eu tirar a mão da carga, ela vai ser arremessada, maluco. Vai ter movimento. Moral da história, a minha carga Qzão vai conseguir repelir Qzinho para longe. Logo, a Qzinho passará a ter energia cinética. Todo mundo conseguiu visualizar que a carga Qzinho terá energia cinética? Gente, Eu? essa questão da energia potencial elétrica tá ligada também à questão da eletrodinâmica, tipo da convenção do sentido da Vai estar tudo associado. Perfeito. Aí, amiga Lídia, pensa assim. A eletrodinâmica surge a partir de alguns eventos da eletrostática. Então, é isso que você acabou de concluir. Nesse momento, é como se a gente estivesse fazendo a creche da eletrodinâmica. Entendeu? Tipo assim, preparando o terreno para uma coisa maior, que é a eletrodinâmica. É exatamente isso que você colocou. Visualizou? Entendi, obrigada. Por nada. Aí, galera bonita, voltando à nossa brincadeira. Então, a minha carga Qzinho, professor, vai ganhar movimento? Vai. Se ela vai ganhar movimento, quer dizer, então, que deve ter uma energia. Porque, galera, pensa comigo. Energia é uma coisa que ninguém cria. Energia é uma coisa que ninguém destrói. Energia a gente só transforma de uma em outra. Então, se eu estou segurando essa carga, estou segurando, hein? Estou segurando. Aí eu abro a mão. Aí ela ganha energia cinética. Nossa, professor, ela ganha energia cinética do nada. Pô, ela ganha energia cinética do nada? Do nada surgiu energia cinética? Lógico que não. Quer dizer que uma modalidade de energia foi transformada em cinética. E aí não tem gravidade, então na energia potencial gravitacional. Não tem mola, então na energia potencial elástica. Poxa, gente, a única explicação é que deve existir alguma energia de natureza elétrica entre os corpos. E daí surge a ideia de energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, então, a gente identifica, não tem definição, galera. Você tem que, né, eu invento uma pseudo-definição. Ah, é a energia que existe quando tem dois bichos carregados eletricamente. Maneiro. Mas quando que você identifica que ela tem? Em situações que envolvam cargas elétricas. Ponto. Do mesmo jeito,
como você tem que saber identificar quando alguém tem energia cinética, quando alguém tem energia potencial gravitacional, você tem que saber identificar quando alguém tem energia potencial elétrica. Situações que envolvam, obviamente, cargas elétricas. Tem até fórmula para calcular, tá? A fórmula não é o nosso personagem principal. Não buguem com a fórmula, tá? E a formulinha é: a energia potencial elétrica é dada pela constante K vezes as duas cargas elétricas envolvidas, a geradora e a aquecente, tudo dividido pela distância entre elas, né? E essa distância não está elevada ao quadrado, hein? Cuidado, hein, galera? Parece demais com a fórmula de força. Só que tem duas diferenças bizarras. A primeira diferença é, aqui eu não falo das cargas em módulo. Aqui é carga com o sinal. Se a carga é positiva, bota sinal positivo. Se a carga é negativa, bota sinal negativo. Tá bom? Porque é importante. A segunda grande diferença é que essa distância, ela é uma distância simples, não está ao quadrado. Portanto, muito cuidado. Esta fórmula, ela é uma fórmula parecidíssima com a força elétrica, mas não é. Lembrem, de novo, aqui não tem módulo, ok? Então, quer dizer que aqui o sinal importa na conta. Então, quer dizer que no resultado final pode dar uma energia negativa, pode dar uma energia positiva, tá? E a distância, ela não está ao quadrado. Galera bonita, uma outra observação que eu tenho que fazer, que é óbvia, é que a unidade de medida para energia é uma que se chama Joule, representado pelo J maiúsculo, tá bom? Última coisa, antes de eu responder a pergunta da minha amiga Pi, a última coisa que eu tenho que narrar para vocês, nossa, o pincel esborrou todo, ô droga. Ó, a última coisa que eu tenho que narrar para vocês, né, antes da gente seguir, é, galera, quando você está trabalhando com equações que tem essa constante K, tudo que nós confirmamos, alertamos sobre ela lá na aula de força, continua valendo. Por exemplo, esse K, ele te obriga a trabalhar com cargas elétricas na unidade Coulomb. Esse K, ele te obriga a trabalhar com distância, medida em metro. Então, você tem que lembrar de converter as unidades, caso você encontre alguma questão para usar a equação. Vamos lá. Honestamente, quando em vestibular você usa essas questões? Geralmente, vestibulares tradicionais. Enem nunca caiu, mas a fórmula não é o personagem principal, é a teoria que está por vir. Só que para eu chegar na teoria, eu precisei passar por ela. Então, eu, no seu lugar, que fosse fazer só Enem, resolve pelo menos uma ou duas questões que envolvam conta disso. Depois eu separo para vocês no roteiro da semana, tá? Mas resolve uma ou duas questões disso, tá bom? Você fazer continha, fazer no braço, para treinar a conversão de unidades. Agora, eu não ficaria bugado em cima de questões, matematicamente falando, sobre esse tema, tá bom? E amiga Pi, me colocou aqui, ó, essa energia potencial que está calculando, é energia vou melhorar, hein, Pi? É energia entre as cargas, Qzão e Qzinho, sacou? Lídia? Ah, tá. Então, tipo assim, não é energia de alguém específico, é energia de uma com a outra, com Perfeito. contato. Gostei da sua fala, Pi. Energia é uma coisa que depende de dois agentes, assim como força. Então, ali é a energia do sistema. As questões até falam assim, qual é a energia potencial elétrica do sistema? Ou qual a energia potencial elétrica envolvida entre as duas? Entendeu? Ele sempre vai narrar para as duas. Boa fala. Amiga Lídia? Gigi, eu acho que você acabou respondendo isso de forma indireta, mas eu queria saber por que, tipo assim, todas as fórmulas de eletrostática, basicamente, a gente precisa multiplicar pelo K. Porque, eu acho que você falou isso, mas eu não estou lembrando. Lídia, então, quando você vê uma fórmula que tenha uma constante, ela foi determinada através de experimentação. Então, por exemplo, lá na fórmula de força, foi através de experimentos que o Coulomb concluiu aquele K. E esse K, ele notou que tem algo a ver com a natureza do ambiente onde ele está. Ou seja, Lídia,
Ele estava tentando falar que as interações elétricas, elas dependem do ambiente, dependem do lugar. E isto é ilustrado por essa constante K. Tipo, cargas elétricas dentro d'água comportam-se de uma maneira. Cargas elétricas no ar comportam-se de outra. Então, para avaliar esse comportamento diferente em meios diferentes, a gente tem essa constante K. Conseguiu visualizar? É como se ele tivesse padronizado. É como se ele estivesse falando assim, ó, esse K aqui é para falar do vácuo, por exemplo. Então, todos os experimentos iniciais foram feitos no vácuo. Entendi. Uhum. Show de bola, amiga Lídia. Maravilha. Gente, todo mundo até aqui, vivos, respirando. Legal. Perfeito, galera. Vocês são lindos. A amiga Bruna aí não se manifestou ainda no chat, ó. Só colocando joinha. Beleza. Beleza. Estamos de olho, hein? Até o K foi agora, ó. K. Mas nem foi KKK. Ok, vou confiar, hein, amiga Bruna. Ó. Aí, a história. Mas tô aqui, né? Tem aqui. Aí, a história é a seguinte, gente. Cara, na boa, energia potencial elétrica não é a grandeza mais importante. Sabe o que é mais importante? O quê? O potencial elétrico. Pessoal, pelo amor do Senhor Jesus. Eu não escrevi potência. Eu escrevi potencial. Potencial é uma coisa, potência é outra. São completamente diferentes. Não deixa uma coisa entrar na sua cabeça como se fosse a outra. Beleza? Potencial é mais abstrato. Potência é uma coisa mais prática, mais do nosso dia a dia. Não confundam potencial com potência. Peraí, professor, o que é potencial elétrico? O que é o potencial elétrico? Galera, a definição é abstrata pra caramba. Mas eu vou tentar, através de exemplos, te explicar o que é potencial elétrico. Gente, potencial elétrico, eu vou escrever isso, tá? É a maneira que a gente tem para avaliar o nível de energia que eu tenho em uma região de um campo elétrico. Eu só não entendi, não. Entendi, não. Deixa eu te explicar com um desenho bem bobo. Bom, aqui tem uma carga positiva que eu a chamarei de Qzão. Nós sabemos que essa carga positiva, ela gera um campo elétrico. Que, inclusive, o desenho oficial é aquelas linhas de campo. Aqui eu não estou desenhando de forma oficial, não. Estou desenhando assim a forma mamulamba. Olha aí, ó. Então, está aqui a minha carga elétrica Qzão, uma carga positiva gerando um campo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá vendo este ponto A, bem pertinho da carga? Bem pertinho. Tá vendo esse outro ponto, ponto B, mais longe? Onde, olha a minha pergunta, hein? Onde, em A ou em B? A e B são pontos, são lugares. A e B são lugares. Onde, em A ou B, eu devo colocar uma carga de prova positiva para ela ganhar mais energia? Em A ou em B? Onde que ela vai ganhar mais energia? Perfeito, galera. Em A. Em A. Então, você está entendendo que o ponto A tem condições de dar mais energia para uma carga de prova do que B no meu desenho? Faz sentido para todo mundo? Faz sentido, né? Jamais ia mentir sobre isso. Olha os joinha voando. Perfeito. Então, galera, quer dizer que o ponto A tem condições de dar mais energia para uma carga de prova positiva do que o ponto B. Ou seja, o ponto A, ele tem mais potencial. É isso que é potencial. É um jeito de eu dizer em qual lugar, em qual ponto, alguém ganharia mais ou menos energia. Vamos imaginar aqui uma cena. Imagina uma cena. Imagina essa cena aqui, ó. Esse aqui é meu amigo Guguinha. Ó o Guga. Tá? E aí o Guga tá parado embaixo de um pé de jaca. Ok? Embaixo de um pé de jaca. E aí,
Eu vou dizer para você que uma jaca vai cair na cabeça dele de uma altura de 1 metro. Certo? Imagina o estrago que vai fazer na jaca, não no Guga. Imagina o estrago que vai fazer na jaca. Caiu de uma altura de 1 metro da cabeça dele. Agora, se eu colocasse a jaca a 10 metros de altura da cabeça dele, o estrago seria maior ou menor? Uma jaca a 1 metro causa um estrago. E a 10 metros de altura, cai um estrago maior ou menor? Maior. Perfeito. A amiga Bruna botou maior? Sim, maior. Seria um estrago maior. Né? Cara, então, o estrago. Então você está entendendo que cada ponto do campo gravitacional. Nada a ver com isso, nada a ver com isso. Cada ponto do campo gravitacional energiza as coisas de um jeito diferente. Cada ponto do campo gravitacional dá energia para os bichos de um jeito diferente. Faz sentido isso que eu acabei de falar? Cada ponto do campo gravitacional dá mais energia. Perfeito, galera. Perfeito. Moral da história. Cada ponto de um campo elétrico deve dar energia de um jeito diferente para uma carga. Foi o que a gente avaliou aqui, ó. Foi o que a gente avaliou aqui, ó. Ó. Foi o que a gente avaliou aqui. Nossa, professor, se você pegar uma carga de prova positivinha e botar aqui em A, garanto que ela ganha muito mais energia do que se eu colocar ela em B. Verdade. Então quer dizer que o ponto A dá mais energia para essa carguinha que eu vou colocar ali do que o ponto B. Moral da história, cada ponto deve ter um tanto de energia que ela consegue oferecer para uma carga de prova. Isso é potencial elétrico, tanto que a gente define matematicamente assim, ó. Ó, pega uma carga de prova, coloca em A. Ela vai ganhar um tanto de energia potencial sobre aquela carga. Isso vai me dar o potencial daquele ponto. Então, o potencial de A vai dar um valor, o potencial de B vai dar um valor. É só você medir a quantidade de energia que é dada para cada carguinha. Isso é potencial. Olha que interessante. Ó, professor, mas não faz sentido o potencial ser escrito pela letra V. Tem tudo a ver. Você vai ver. Ó, a energia potencial a gente mede em Joule. A carga a gente mede em Coulomb. E o potencial elétrico a gente mede em Joule por Coulomb. Só que Joule por Coulomb recebe um nome bonito. Olha o nome. Volt. Que a propósito é representado pela letra V maiúsculo. Por isso que a gente usa, né, a letra V para referirmos a potencial. Olha que lindo. Aí lembra que eu falei que eu ia anotar a definição de potencial, né? Uma definição meio bizarra, mas eu vou anotar aqui, tá? Para a gente poder seguir. Professor, então, o que é potencial nesse negócio? Potencial é a grandeza, a propósito, grandeza escalar, tá? Ou seja, não é vetor, não é flechinha. Potencial é a grandeza escalar utilizada para avaliar o nível, vou melhorar essa fala, né? O tanto de energia que uma carga Qzinho pode adquirir ao ser colocada em um ponto. Gigi, Diga mesmo. mas aí qual que vai ser a relação com o campo elétrico? Porque campo elétrico pode ser dado por Newton por Coulomb ou volt por metro. Calma, pequeno gafanhoto. Vamos chegar lá, prometo. Tá Você bom, vai é que eu tô animada, Não, eu imagino, velho. Eu me empolgo também demais, Lídia, com essa matéria. Sabe por quê? Porque, olha só, não tô brincando, tá, galera? Você vai falando.
quando você chega no final, você junta as partes e fala, meu Deus, era isso de verdade. Eu, sem brincadeira, no final dessa aula eu espero que eu consiga transmitir esse efeito para vocês. O efeito do uau, era isso? De verdade, cara, porque para mim causa esse efeito até hoje. Todas as vezes que eu apresento essa aula, para mim causa esse efeito até hoje. Como se a gente estivesse apresentando as peças de um quebra-cabeça e a gente está montando, mas não sabe qual é o efeito final, sabe? Quando chega no final, você fala, caraca, eu não acredito que era isso. Tipo, o efeito é dramático, sério, muito sério, não tô brincando. Mas eu prometo, Lídia, é porque você já está enxergando a matéria à frente, e é isso que é legal, tá? Mas pessoas lindas do meu coração, potencial elétrico, então é isso. Ô, gente, aqui, dá até para dar uma melhorada. Ó, o que eu pensei aqui com o meu cérebro? Gente, agora eu vou fazer uma coisa que é mais matemática. A maioria das questões a nível de Enem não cobra isso, tá? A maioria das questões a nível de Enem não vai te cobrar isso, tá bom? Mas vai que você vai fazer um vestibular tradicional, ciências médicas, o FU, né, o VV, né, algum vestibular mais tradicional, então vale a pena você ter essa informação aqui matemática também, ó. Gente, poxa, eu tô olhando que potencial é energia potencial pela carga. Mas a energia potencial, eu já sei a fórmula. É aquela ali, ó. Ah, então vamos pegar isso e substituir? Ó, no lugar do EP eu vou escrever K, Qzão, Qzinho, dividido por D. A pessoa ficou mó feio, divisão de fração, nossa, credo. Pois é, na divisão de fração a gente faz o quê? Repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Aí vai ficar potencial igual a K, Qzão, Qzinho, dividido por D, vezes 1 sobre Qzinho. E aí a gente vai, ó, tchau, cortou. O que sobra? Portanto, eu posso calcular o potencial de uma outra maneira. K, Qzão, dividido por D. E essa fórmula, ela é bem interessante, porque ela está mostrando para nós uma maneira de calcular o potencial em um lugar, em um ponto, a uma certa distância, sem precisar saber as informações da carga de prova que vai ser colocada lá. Tipo assim, qual o potencial do ponto A, sem saber quem vai ser colocado lá. Então, essa fórmula, ela traz esta fala que é interessante. Traduzindo, eu estou te ofertando duas maneiras de você enxergar o potencial elétrico. Tá bom? Então, são apenas equações para cada aplicabilidade, para cada dados que a questão te der, você vai usar uma ou outra. A nível de Enem, as equações são personagens secundários. Onde chegaremos é que é o personagem principal. Então, repito, a nível de Enem, as equações são personagens secundários, tá bom? Galera, todo mundo vivo até aqui? Sim. Maravilha, maravilha, maravilha. Amiga Lídia, estamos caminhando para aquilo que você quer ver, hein? Já sei até o que você está querendo ver. Ó, posso apagar a primeira parte do quadro? Pode. Mas, gente, eu queria que vocês lembrassem que são nos menores frascos que temos os perfumes mais cheirosos. Então, cuidado com a próxima definição. Não a julguem de forma inadequada. Eu vou te contar agora o que é a DDP. Você vai bolar com essa informação, galera. Você vai olhar assim e falar, nossa, Giovanelli, ainda bem que você está aqui para me explicar o que é DDP, hein? Não, galera, vocês vão ver. Gente, eu tenho que te contar o que é a DDP. E DDP é a sigla para diferença de potencial. Uau! A diferença de potencial elétrico? Aham. Então, a partir de agora, quando você ler a nomenclatura DDP, é isso que eu quero te dizer.
Agora, tá todo mundo preparado para a informação que eu vou dar? Tum, 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 tum. Atenção. Sabe o que é a diferença de potencial? É a diferença de potencial. Uau! Caraca! Você mudou minha vida! Ainda bem que eu tô aqui, né, galera, para te explicar isso. Já pensou? Porque tem uma galera que não entendeu que é só isso mesmo, ó. Ó, vamos imaginar uma carga gerando, né? Aí em volta dela tem um campo elétrico, essa aqui é a carga Q. Aí vamos supor que eu tenha um ponto A, bem aqui. Aí eu joguei na fórmula, fiz as contas, estou inventando. Fiz as contas, tudo bonito. E aí eu fiz as contas e descobri que o potencial do ponto A é 50 volts. Fiz as contas e deu 50. Aí, agora, eu vou analisar um outro ponto, o ponto B, bem mais longe. Bem mais longe. Ó, aí joguei na fórmula, fiz as contas, aí estou inventando. Digamos que quando eu calculei o potencial do ponto B, tenha dado 10 volts. Olha aqui, ó. Esse é o potencial de A, esse é o potencial de B. Aí a questão vai e me pede, qual que é a DDP entre A e B? Cara, sem zoeira. A DDP entre A e B é isso, ó. Pegar VA e descontar de VB. A gente até dá um nome bonito para isso. A gente chama até de UAB, que é VA menos VB. Nesse meu exemplo, daria 40. Olha aí que legal. Cuidado! Fazer a DDP entre A e B não é a mesma coisa que fazer de B e A. Olha aqui, ó. A questão tem que te pedir. Qual a DDP entre A e B? Faz A, depois B. Qual a DDP entre B e A? Faz B menos A. Lembra, a ordem aqui é importante. Ah, então se eu fizer a DDP de BA, vai ser o potencial de B menos o potencial de A. Que aí, nesse caso, no meu exemplo, daria menos 40. Ai, mas é só um sinalzinho. Pô, galera, sinal na física diz muita coisa. A gente já conversou sobre isso. Sinal da velocidade positiva quer dizer uma coisa. Sinal da velocidade negativa quer dizer outra. Sinal da aceleração positiva quer dizer uma coisa. Sinal da aceleração negativa quer dizer outra. Então, meu amigo, sinal na física tem um significado bruto. Não ache que é apenas, é só um sinalzinho. Porque não é só um sinalzinho. Tem muita coisa por trás, é claro que a gente vai revelar depois. Ok? Todo mundo entendeu o que é a TDP, que é a diferença de potencial? Olha que lindo, que maravilha. Estamos caminhando para a resposta da Lídia. Gigi, o negócio é que eu tenho muitas perguntas. Pode, esse é o momento. Igual, eu queria muito, tipo assim, depois, se você pudesse, se der tempo nessa aula, resolver uma questão que envolve potencial, tipo, com carguinhas formando um triângulo. Porque Pode. eu acho que isso é, Se tipo, você nível quiser, hard. Em termos de questão, se você quiser, vai me mandando essas questões para a gente já separar para o plantão. Sacou? Tá bom, pode deixar, eu vou te mandar. Isso, mas agora em termos de dúvida teórica, manda aí pergunta, porque é aí que acrescenta na aula. Não, eu acho que o meu problema mesmo, tipo, de questão de pergunta é relacionado à aplicabilidade disso na questão. Na matemática. Entendeu? Entendi. Porque, tipo assim, tem vezes que eu já tive que fazer Pitágoras, vetor resultante. Então, tipo assim, eu fico com muita dúvida do que usar. E, tipo, eu consigo, vendo essa aula sua, tipo, agora, eu consigo relacionar lá na frente com a eletrodinâmica também. Então, tipo, eu tô conseguindo fazer uma comparação paralelo, né? Aham, bacana, show. E você vai fazer mais daqui a pouquinho, eu prometo. Mas aqui, ó, a Raíssa colocou essas de triângulo são terror. Eu vou dar uma calma pro coração de vocês, hein? Questão que fala de potencial, não se preocupa com o lance de triângulo, não. O problema todo são questões que falam de campo elétrico. Aí você vai ter que envolver triângulo. Por quê? Porque campo é grandeza vetorial. Aí é que entra Pitágoras, que entra a soma de vetor, pode acontecer lei dos cossenos, pode acontecer a decomposição de vetor. Agora, em potencial, não. Potencial é só literalmente somar. Sacou? Mas é claro, pode me mandando, gente, questões para o plantão, que eu, pelo menos vai ficar legal, porque eu atualizo a lista, porque a lista até então só tinha 4. Que, inclusive, Lídia, das 4, uma foi que você me pediu.
Pois é, eu vi. É, Eu vi. então, aí eu vou atualizando. Vai mandando para nós aí questões para a gente Tá atualizar falando da eletrostática? a eletrostática. Ah, Aham. tá. Ó, vou seguir, hein? Gente, vou apagar a parte do meio que eu tenho que te contar uma outra coisa agora. Ô, Gigi, e outra Eu? coisa, só te interrompendo de novo. Pode, manda. Depois, eu não sei, tipo assim, se você vai conseguir colocar essas questões no plantão do PISM 3, porque cai muito isso no PISM 3, né? Uma que você me mandou, acho que foi do PISM 3, não foi? Foi. Só que, tipo, eu tô resolvendo as provas antigas É. e, tipo assim, é disparado o assunto que mais cai. Entende? Aqui, quando você vê uma questão dessas que você tentou e não conseguiu, me manda, que a gente já vai atualizando. Porque, tipo assim, ô Lídia, cara, vai ter muitos plantões, dá pra gente ficar brincando com vários e vários temas, sabe? Pois é, eu também acho, porque, tipo assim, querendo ou não, eles são transversais os temas, né? Tipo, eles acabam encontrando em algum ponto. Eu acho bacana. Que isso, até a linguagem matemática a mulher já tá usando. Que é isso, maluco? Esse negócio da SET tá dando efeito. É, são transversais, caraca. Eu levei um tempo para entender, hein, Lídia? Ó, tá diferenciada essa amiga Lídia. É isso aí. Quando a pessoa está estudando muito, a gente consegue perceber, né, velho? Que até nas palavras do dia a dia, a galera já está usando uma linguagem mais assim, matemática. Isso aí, velho. Isso aí. Ai, ai. Ô, gente, agora olha só que interessante. Tá, DDP tá aqui, mas eu tenho que te contar uma outra coisa. Rapaz, tem um negócio meio doido chamado de regiões equipotenciais. É o quê? Regiões o quê? Equipotenciais. Ô, professor, mas o que seriam regiões equipotenciais? Não entendi, não. Gente, a palavra equi, né, o radical equi, vem de equilíbrio, vem de igualdade, tá? Então, ali está escrito assim, regiões com o mesmo potencial, com potenciais iguais. Isso que seriam regiões equipotenciais. Uai, professor, mas como é que seria isso? Não, para pensar comigo, ó. Vamos imaginar uma carga positiva Qzão. Beleza? Todos os pontos que estão a uma mesma distância da carga, ou seja, que formam uma circunferência em volta dela, tem o mesmo potencial. Porque, poxa, qual a distância deste ponto onde eu estou com o dedo indicador até a carga? Ah, é 10 centímetros. E desse outro, 10 também. E desse outro, 10 também. E desse outro, 10 também. Todos os pontos que estão em cima dessa circunferência que eu desenhei são equipotenciais. Ou seja, eles têm o mesmo potencial. Se eu calcular o potencial do ponto A ou do ponto B, vai dar o mesmo. Ah, assim também vale para todos os pontos que estão em volta, ó, dessa outra. Por exemplo, se eu calcular o potencial do ponto C e do ponto D, vai dar o mesmo. Poxa, que legal. Aí, muitas vezes você até encontra questões com desenhos assim, ó. As linhas que representam o campo elétrico da carga positiva e as circunferências em volta, indicando regiões que são equipotenciais. Olha que legal. Então, no meu desenho, observem que o potencial de A é igual ao potencial de B. Legal? E notem que o potencial de C é igual ao potencial de D. Tá? Isso que são regiões equipotenciais. Todo mundo conseguiu entender o que são regiões equipotenciais? Vocês estão observando que os conceitos são ridículos, mas que no final a junção dá uma coisa assim sinistra? Porque eletrostática não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Mas estão reparando que os conceitos picados são muito simples? Chega a ser assim, ai, não acredito que esse cara está falando isso. Chega a ser em alguns momentos até idiota, velho. Mas não estou zoando. É isso mesmo. Não estou brincando. Se eu te perguntasse agora na sua cara qual a DDP entre regiões equipotenciais, o que você ia me dizer? Qual a DDP entre regiões equipotenciais? O que você ia me dizer? Zero. Nula. Perfeito. Tem que ser zero. O quê?
a DDP entre regiões equipotenciais. Ô, professor, você tá maluco? Uai, calcula a DDP entre A e B. A tem potencial, vou inventar, 100. B tem potencial 100. Faz a DDP de 100 e 100. 100 menos 100, 0. Qual que é a DDP entre C e D? Finge que o potencial de C é 30, o de D também. DDP de 30 e 30. 0. Então, a DDP entre pontos ou regiões que são equipotenciais sempre vai dar 0. Algumas questões usam a linguagem pontos equipotenciais, superfícies equipotenciais, linhas equipotenciais. Falou que a região equipotencial são regiões com o mesmo potencial e automaticamente a DDP ela é 0. Legal? Ô, Gigi, só um minuto. É como se esses pontos aí que você fez, eles estivessem na mesma linha do campo? Literalmente isso, não na linha de campo, amiga Lídia. Mas assim, ó, eles estão em cima da mesma circunferência. Mas, ó, nota que A e B não estão em cima da mesma linha de campo. Eles só estão à mesma distância. E se eles estão à mesma distância da carga, a carga é a mesma, o meio é o mesmo, a distância é a mesma, o potencial de A e de B tem que ser o mesmo. Sacou? Entendi. Obrigada. Por nada? Você entendeu mesmo, tá? Entendi. Não, eu entendi mesmo. Beleza. Ó, galera, agora, Lídia, dá 2 respiradas aí que agora a sua resposta vem. Esse é o momento mais, na minha opinião, mais incrível de todos os momentos da eletrostática. É a fronteira entre a eletrostática e a eletrodinâmica. De verdade. Galera, a gente falou tudo isso. Ó, até arrepio, mano. A gente falou tudo isso. Energia potencial, equipotencial, DDP, para chegar aqui e agora. A demonstração, ela é maravilhosa, só que eu não a vou fazer. Por quê? Primeiro que ela depende de muito conceito abstrato, tá? Se fosse um momento maior, eu até faria. Mas ela depende muito do momento abstrato. Mas eu vou tentar te explicar de uma forma que seja lógica. Então, presta atenção. Esse é o momento uau. Bom, nós construímos tudo isso para chegar neste ponto da aula. Que ponto da aula? Para eu te contar o famoso trabalho da força elétrica. Aqui é o auge. Aqui é onde as coisas vão ficar mais magníficas, eu prometo. Sem zoeira nenhuma. A gente não estudou trabalho de uma força ainda. Isso aí é lá em energia cinética, conservação de energia mecânica, não é o momento. Mas trabalho da força elétrica, o que é isso? Deixa eu te contar primeiro o que é trabalho. Olha, tem uma definição formal para trabalho, não é o momento. Mas eu vou te ofertar uma definição que me ajuda muito a entender. Trabalho é tipo assim, todas as vezes que eu tenho força atuando em alguém, essa força pode ou não provocar o deslocamento deste alguém. Ou essa força pode ou não ter algo a ver com o deslocamento desse alguém. Vou te dar um exemplo bem bobo. Ó. Vamos imaginar uma caixa em cima de um piso. Ninguém aqui é mais criança. Todo mundo sabe que aqui existe pelo menos 2 forças atuando. A caixa em cima de um piso. Tem uma caixa em cima do piso da minha casa. A caixa em cima do piso, ela tem ali sobre ela pelo menos 2 forças atuando. O peso, que é a força gravitacional, e a força normal que o piso exerce para sustentar a caixa. Vamos pegar uma só. A força peso. Aí, professor, tem a força gravitacional que está puxando o bagulho para baixo. Nesse momento, esta força está promovendo o deslocamento da caixa? Nesse momento, a força está promovendo o deslocamento da caixa? A Bruna hoje está muito emoji. Só emojinho, hein, Bruna? É isso aí. Não tem, não.
Não tem. Não tem. A força, peso, não está promovendo o deslocamento daquela caixa. Logo, eu vou dizer que aquela força não realiza trabalho. Peraí, professor, então a força não realiza trabalho? Não realiza trabalho. E quando que eu vou verificar que uma força realiza trabalho? Uai, quando alguma força promove o deslocamento. Exemplo. Peguei uma bolinha, e essa bolinha está na minha mão. Imagina, nem desenhar, né? Fazer aqui mesmo, ó. Peguei esse pincel e ele está na minha mão. Abri a mão, ele caiu. Uma força provocou o deslocamento dele. Força peso, força gravitacional. Logo, eu vou dizer que houve trabalho da força gravitacional. Trabalho da força peso. Porque trabalho eu identifico quando uma força promove um deslocamento. Tá bom? Então, eu vou escrever assim, ó. Trabalho é a grandeza que relaciona força com deslocamento. Pronto. Isso aqui para nós é suficiente. Não é a definição verdadeira, mas nesse momento é a definição que nos satisfaz. Olha aqui que legal. Então, trabalho é quando eu tenho força, porque nem sempre força promove deslocamento, nem sempre. Mas quando uma força tem algo a ver com deslocamento, eu digo que ela realizou o trabalho. Ô, professor, mas por que você está falando disso agora? Uai, porque olha só o que acontece. Se eu pego uma carga Qzão, e aí, imaginem comigo, ó, tem 2 pontos, um ponto A e um ponto B. Ó, tá imaginando? 2 pontos. Lembra que são pontos que são não equipotenciais. Eles são equipotenciais, aqueles pontos A e B? São equipotenciais, sim ou não? Não, não são. Boa, meu amigo Davi. Perfeito, Elisa, Lídia, Bruna. Show. Não são pontos equipotenciais. Beleza? Moral da história, o potencial de A é um e o de B é outro. Verdade, professor. Tá. Mas olha o que eu vou fazer. Danado como sou, pego uma carga de prova Qzinho e coloco ela bem aqui, ó, no ponto A. Tô segurando. Tô segurando. E aí, professor, tira a mão aí agora, fazendo favor. Tirei. O que vai acontecer com a carga? O que vai acontecer com a carga quando eu tirar minha mão? Não tem gravidade, esquece gravidade. Gravidade ainda não existe. Estou segurando a carga Qzinho. Ela vai se afastar de Qzão, vai ser repelida, vai ser empurrada. Empurrada por quem, Bruna? Vai ser empurrada por quem? Por uma força. Maravilha. Perfeito, amiga Ingrid e amiga Bruna. A carga Qzinho vai ser empurrada por uma força. Nossa! E aí, né? Tô com a mão aqui bonitinha, tem força elétrica, tem, mas nesse momento a força elétrica não promove o deslocamento dela porque eu estou segurando. Mas quando eu solto, essa carga Qzinho vai ser arremessada, saindo de A rumo a B. Vai passar até ponto B, caguei, mas vai passar por B. Certo? Vocês concordam, então, que essa carga vai ser movimentada de A rumo a B? Hoje, Eu? então quer dizer que essa carga vai ser positiva? Essa carga ali no meu desenho, as duas são positivas. A Qzão, no meu exemplo, é positiva e a Qzinha é positiva. Por isso que deu repulsão, amiga Pi. Beleza. Show! Todo mundo, então, visualizou que nós teremos, nessa situação, como é que é mesmo o nome do coisa quando tem força de deslocamento? Teremos um trabalho.
um trabalho da força elétrica. Nomeiem quem realizou o trabalho. É assim que a gente age na escola, né? Quando alguém faz um trabalho e aí só fulano fez, pronuncia quem. Quem fez o trabalho? Raíssa fez o trabalho. Lídia fez o trabalho. Tipo isso. Então, quem fez o trabalho ali? Houve um trabalho da força elétrica. Nomeiem quem fez o trabalho. Ah, então ali houve o trabalho da força elétrica. Verdade. Sabe qual é a parte mais importante? A parte mais importante é o trabalho da força elétrica só existe, só há entre pontos com potenciais diferentes. A força elétrica só realiza trabalho para movimentar uma carga Qzinho se houver diferença de potencial. Porque olha só que legal. O A tem um potencial, o B tem outro. Então, há DDP. Logo, vai existir trabalho. Por quê? Essa aqui é a letra grega que representa trabalho. Letra grega tal. O trabalho para movimentar uma carga de A até B é dado por Qzinho, valor da carga que eu quero movimentar, vezes a diferença de potencial. Claro que tem toda uma demonstração para essa equação, mas não é o meu grande objetivo. Tá? Agora, olha só o que ali está dizendo. Que trabalho é força com deslocamento. Trabalho é força com deslocamento. Legal? Lídia perguntou por que não haveria deslocamento. Vou te contar. Ó, trabalho é força vezes deslocamento. Ah, tem uma formulinha assim. Quem não lembra da formulinha trabalho é força vezes deslocamento, não se preocupa. Só lembra do que está anotado ali em destaque. Trabalho é a grandeza... Rapidão. Trabalho é a grandeza que relaciona força com deslocamento. Então, só haverá trabalho da força elétrica quando alguma carga elétrica, Qzinho, ela for movimentada entre pontos com DDP. Traduzindo, tem que ter DDP. Tem que ter diferença de potencial. Senão uma carga não vai se mover pela ação da força elétrica. Ué, mas por que não? Uai, pensem comigo. Olhem para esse desenho. Todo mundo olhando aqui para mim. Todo mundo olhando aqui para mim. Peguei uma carga negativa. Tá aqui. Botei ela no ponto A. Aqui, ó. Essa aqui é positiva, hein? Peguei uma carga negativa, coloquei no ponto A. O que vai acontecer com ela? Vai ser atraída ou repelida? Vai ser atraída ou repelida? Carga negativa, coloquei ela perto dessa outra positiva. Ela vai ser atraída ou repelida? Ela vai ser atraída. Ela vai ser atraída, certo? Todo mundo concluiu? Ou só eu, Davi e a Bruna? Beleza? Ela vai ser atraída. Maravilha. Ah, então se eu pego uma carga negativa e ponho aqui, ela vai ser atraída. E se eu pego uma carga positiva que está aqui e coloco ela em A, o que vai acontecer com ela? Vai ser atraída ou repelida? Carga positiva, coloquei ela em A. Vai ser repelida. Certo? Ela vai ser repelida. Legal. Moral da história. Se eu pego uma carga e coloco ela aqui no ponto A, ou essa carga ela vai ser atraída ou repelida. Não existe outra possibilidade. Ou ela vai mais para perto, ou ela vai mais para longe. Ela não vai permanecer a mesma distância. Ou ela vai para perto, ou ela vai para longe. Tem como, então, uma carga sair de A e ir para B, que está a mesma distância? Tem como uma carga sair de A e ir para B, que está a mesma distância? Sim ou não? Não tem como. Por isso, não tem como uma carga elétrica ela se locomover entre pontos com o mesmo potencial. Repito sim, amiga Ingrid. Ó, peguei uma carga que está aqui, ó, positiva. Coloquei ela em A. E aí essa carga que está aqui no ponto positivo, né? Desculpa, carga positiva em A, ela vai ser repelida. Se ela fosse negativa e eu colocasse ela em A, ela seria atraída. Mas uma carga, então,
ela ou vai se aproximar da carga quesão ou vai ser afastada da carga quesão. Mas ela nunca vai permanecer à mesma distância. Então, a força elétrica, ou ela manda para mais longe, ou ela puxa para mais perto. Agora, tirar de A, que está a 10 centímetros, e mandar para B, que está a 10 centímetros, a força elétrica faria isso, amiga Ingrid? Pegar uma carga e jogar para o mesmo lugar não faz sentido. Por isso que forças elétricas só promovem trabalhos quando nós temos DDP. Se não houver DDP, não vai existir essa coisa do trabalho da força elétrica. Tinha uma pergunta, alguém tinha aberto o áudio, foi mal? Pode falar, galera. Não lembro quem foi. Não sei se foi. Era eu, Gigi. Lídia, diga-me. É porque eu não estava fazendo necessariamente uma pergunta, porque você tinha falado dessa questão que para haver força precisava haver diferença de potencial. E é meio que tipo. Para existir trabalho. Isso, para existir trabalho. Certo. Aí eu estava falando que, tipo assim, é como se não existisse distância, né? Quando, tipo, a diferença de potencial é zero. Exato, não faz sentido, sacou? Porque a posição em termos de movimentação não ia fazer sentido. Porque a carga, ou ela vai ser repelida, mandada para mais longe, ou atraída, mandada para mais perto. Mas mandá-la para a mesma distância não faz sentido. Sacou? Entendi. Gente, posso apagar a primeira parte do quadro? Galera, eu te dei agora um motosserra. Agora você está na sua mão um motosserra. Quer ver? Vou te mostrar o motosserra que está na sua mão. E você, às vezes, tem dificuldade para visualizar. Mas olha o motosserra que está na mão. Galera, estou aqui pensando com meus lindos olhinhos. Agora eu vou pegar pesado, que nós aguentamos, né? Estou aqui com os meus lindos olhinhos. Meu lindo olhinho, né? Os dois não funcionam direito. Ó, deixa eu te dar um exemplo. Você sabe quando a gente toma choque? Quando nós tomamos choque. O que é um choque elétrico? O que provoca um choque elétrico? É quando cargas se movimentam pelo nosso corpo. Claro que tem uma quantidade de cargas que pode se movimentar e a gente não toma choque. Mas é óbvio que tem uma quantidade de cargas que, quando passam pelo nosso corpo, dependendo da quantidade, vai dar o choque. No futuro, a gente vai chamar isso de corrente elétrica. Mas olha só, corrente elétrica, a propósito, são cargas elétricas em movimento. Peraí, quais são as condições necessárias para que uma carga elétrica esteja em movimento? Para que tenha trabalho da força elétrica? Esqueci. DDP. DDP. Para que tenha trabalho da força elétrica, ou seja, carga em movimento, tem que ter DDP, senão não vai ter. Então, deixa eu ver se eu entendi onde você quer chegar, professor. Você sabe o que é um choque elétrico? Sei, professor. Uma vez minha tia tomou um. Não, galera. O que é choque elétrico? Em termos de definição mesmo. Choque elétrico vai acontecer todas as vezes que cargas elétricas passearem, se movimentarem pelo seu corpo. Então, choque elétrico ocorre quando cargas... É claro que tem uma quantidade expressiva para isso. Quando cargas elétricas se movem pelo seu corpo. Mas espera aí. Para a carga elétrica se mover pelo meu corpo, tem que ter trabalho da força elétrica, sim. Mas eu estou entendendo que para não ter trabalho da força elétrica, basta não ter DDP. Então, na hora que você tomar um choque elétrico, você tem que evitar, caso você não queira um choque, você tem que evitar o quê? A DDP, a diferença de potencial. Porque, olha só, trilha comigo.
Trilha comigo. Se a DDP for 0, qualquer coisa vezes 0 vai dar 0, né? Logo, o trabalho vai ser 0. E trabalho 0 quer dizer que carga não se move. Então, DDP 0 não provoca choque elétrico. Choque acontece com a gente porque somos condutores elétricos? Também. Mas vale lembrar que nós sentimos a descarga elétrica, tá? Tá, de fato, somos condutores, mas, por exemplo, se nós estivéssemos em cima de um chinelo de borracha, mas por algum motivo cargas se movimentassem também por nós e pelo chinelo, pode ter certeza que você tomaria choque. Então, essa definição, Lídia, ela vale para qualquer sistema que permite movimentação de carga, seja ele condutor ou não. Se movimentou carga, choque. Acabou, maluco. Show, né? Galera, agora presta atenção nos próximos exemplos que eu vou narrar. E é narrado. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha que interessante, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês já viram filmes e séries médicas onde, às vezes, tem uma pessoa que está tendo ataque cardíaco? Aí, eles botam um caboclo na ambulância, aí pegam um aparelho para dar um choque no peito. O nome do aparelho é desfibrilador. Vocês já viram? O desfibrilador, quando a gente vai encostar no peito de uma pessoa, vocês já repararam nos filmes e nas séries? Ai, fulano tem que ressuscitar. Aí os caras pegam um negócio e encostam no peito da pessoa e dá choque. É um negócio só? É um negócio só que eles encostam no peito? São 2. Adivinha por que são 2, amiga Raíssa? Adivinha por que são 2? Para ter DDP. Para ter DDP. Gente, o segredo é DDP. Diferença de potencial. Senão, não vai ter choque. Agora você consegue me responder porque um passarinho que pousa em um mesmo fio não toma choque. Se você adivinhar por quê, não. Você até ganha direito de almoçar hoje. Por que um passarinho que pousa no mesmo fio não toma choque? Porque choque é quando carga elétrica passa por ele. Ah, porque as perninhas dele são isolantes. Nada a ver. Porque não tem DDP. Vou melhorar, Bruna. Não é que tem a mesma DDP, é que tem o mesmo potencial. Logo, não tem DDP. Legal? Exatamente, não tem DDP. Beleza? Ah, gente, agora que eu fui me dar conta. Vocês já repararam que a cerca elétrica, legal? É uma região em potencial, o fio. Exatamente. Ó, vocês já... Ei, Pipo, só um minutinho. Vocês já repararam que cerca elétrica, o fio é molinho? Por que o fio da cerca elétrica é molinho? Deixa eu te contar primeiro essa história. Ó. Olha aqui, rascunho. Vamos imaginar que a Lídia fala bem assim, ah, não, hoje eu quero imitar um passarinho. Aí a Lídia vai, ó, tá aqui o fio do poste, aí a Lídia vai e fala, hoje eu vou imitar um passarinho. Ó. E aí, o que vai acontecer com a Lídia? Não, vai fritar, vai virar torresmo de Lídia. Não vai. Sabe por quê? Por que a Lídia não vai tomar choque? Não pode pegar em vários fios. Boa, boa, amigo Davi. Pegou em mais de um fio, já era. A Lídia não vai tomar choque porque ela está no mesmo fio, mesmo potencial, não tem DDP. Moral da história, ela não terá problemas com descargas elétricas. Por quê? Porque não há DDP. Evite a DDP e evitar o choque. Mas aí, olha o que acontece. Vamos imaginar que a amiga Lídia está ali e do nada vem a amiga Raíssa e fala, vou ajudar a Lídia. Aí a Raíssa vai e pega uma vara de bambu e cutuca a Lídia. Aí, olha o que vai acontecer agora quando a Raíssa cutucar a Lídia com um pedaço de madeira. Vai morrer a Lídia, a Raíssa e o bambu. Acho que até o bambu morre aí, amiga Ingrid. Mas por quê? Uai, não tem um potencial só? Não se esquece que desde a primeira aula a gente está falando que terra tem tudo a ver com a eletricidade. A Raíssa não está voando, está em contato com a terra. Moral da história. Existe um potencial elétrico no fio. Um potencial. E existe outro na terra.
tem DDP, maluco, vai ter carga se movendo. Ah, por isso, gente, que fio de cerca elétrica que protege as casas da gente, sabe? O fio de cerca elétrica tem que ser molengo, tem que ser flexível. Para quê? Para quando um cidadão está tentando roubar a sua casa, botar a mão no fio, ele desequilibrar e ter que botar o pé em outro lugar para dar DDP, para dar choque elétrico, senão não vai tomar choque. Para ter choque elétrico, tem que ter DDP. Beleza? Aí, Oi, se você pular e cutucar ela, corre o risco ainda, dependendo da distância que você pula, dá DDP. Corre o risco. Olha que legal. Mas, tipo assim, Gi, se ela nem encostar, tipo, só pular e agarrar, tipo assim, na Lídia, não encostar em mais nada. Aí, se ela ficar pendurada junto com a Lídia, É. vai dar certo. Ah, tá. Vai dar certo. Pode ficar tranquilo que não vai dar problema, não. Só vai ter um problema, né? Lídia vai ficar puxando mais o fio para baixo, com certeza as duas vão cair e quebrar as pernas, tipo isso. Ô, Gigi, Oi. por que se pular, você falou que dá errado? Porque dependendo da distância que você pula, Rafa, as cargas elétricas ainda podem passar pelo ar. Ah, tá. Entendeu? Ainda vai ter DDP. Eu vou mandar um vídeo para vocês depois sobre algo prático disso, muito legal. Muito, Tá. muito legal. Obrigada. Por nada? Gente, tem umas 3 perguntas aqui no chat. Acho que a Pi também tinha aberto para pergunta. Eu vou só tentar organizar a ordem das perguntas. Ô, Pi, como eu lembro que foi você que abriu primeiro para a pergunta, pode falar. Não, pode deixar, já passou, já. Mas já respondeu? Já. Beleza. Eu acho que era a Lídia a próxima. Lídia, você tinha aberto também o microfone. Isso. Então, por que quando, tipo assim, a gente escorregava no escorregador, quando era pequeno, encostava em alguém, dava choque? Você se eletrizou. Quando você escorregou no escorrega, eletrização por atrito. E aí, as cargas estão no seu corpo, acumuladas, não saíram ainda. Quando você encosta em alguém, aí você está transmitindo carga do seu corpo para esse alguém. Mas por que as cargas se movimentam? Porque você está com um potencial, provavelmente em cima de um chinelo de borracha. E a outra pessoa descalça. Logo, as cargas iam sair do seu corpo a um potencial para a pessoa que estava a um outro potencial, DDP. E aí dava choque. Mas por que não seria por contato, Gigi? Porque, tipo, eu fico encostada no escorrega. Você fica encostada, mas você está esfregando nele, sacou? Ah, tá. Entendi. Deixa eu ver qual era a ordem aqui. A Raíssa perguntou se pular, acho que eu já respondi. Ingrid perguntou o negócio do fio mole. Ô, Ingrid, o fio tem que ser flexível justamente para quando a pessoa colocar uma mão no fio, ela se desequilibrar. Porque aí o fio fica balançando, vai quebrar aquelas hastes de alumínio. Porque imagina só uma pessoa andando em cima do fio da cerca elétrica como se fosse uma corda bamba. Ela poderia andar ali em cima sem tomar choque. Então, o fio tem que ser molengo para causar um desequilíbrio físico mesmo na pessoa, para ela ficar toda embananada e ser obrigada a encostar o pé no muro, encostar o pé ou a mão em outro fio, para dar DDP. Sacou? Vou falar uma besteira aqui, Ingrid. Imagina o super-homem que está voando, não está em contato com o chão, ele encostando uma mão no fio da cerca elétrica. Ele não toma choque. Sacou, Ingrid? Entendeu mesmo? Show. Mafê, quanto maior a DDP, maior o choque. Ô, Mafê, mantendo a mesma resistência elétrica, que eu sei que você já lembra aí de resistência elétrica, né? Você, a Lídia, a Raíssa e a Yasmin estão estudando corrente elétrica. Então, para ter uma maior corrente elétrica, eu tenho que, mantendo a mesma resistência elétrica, eu tenho que ter uma DDP maior para dar mais choque. Exatamente. Legal? Beleza, Mafê? Se o ladrão pisar nos fios da cerca com chinelo, não tem DDP? Ô, Mafê, a DDP ela existe, independente de ter chinelo ou não, mas vou melhorar. É porque a história é a seguinte, ó. Quando você toca na tela do seu celular, você está tomando choque. Só que é uma quantidade de carga que se move da tela para o seu dedo tão pequena que você nem sente.
Então, quer dizer que o choque depende da quantidade de carga envolvida. Nota que você é condutor, seres humanos somos condutores. Mas não é toda a quantidade de carga que passa pela gente que nos dará um choque. Aí, moral da história, chinelo de borracha é isolante? É. Mas é qualquer carga que ela impede a movimentação? Não é. Tanto, por exemplo, se cair um raio em você, você pode estar com a Havaiana, plataforma, salto 15. Que não vai dar, né? Não vai reter aquela carga, não. Tipo, caiu um raio em você, você pode estar, né, usando o chinelo de borracha mais grosso do mundo. Vai derreter tudo. Você, o chinelo e a borracha. Sacou? Então, eu gosto de brincar. Desculpa se eu vou ofender alguém, tá? Mas vamos lá. Para mim, isolante é igual a ateu. Isolante é tipo assim, é qualquer carga elétrica que o isolante suporta? Não. Vai chegar uma hora, maluco, dependendo da pressão envolvida, que ele não aguenta. Saca? Vai chegar uma hora que o bicho ele não vai suportar a quantidade de cargas. É tipo isso. Sacou? Então, quer dizer que é relativo. É igual, por exemplo, a pergunta da Rafa, eu acho que eu não consegui esclarecer para a Rafa ainda perfeitamente. A Rafa fez uma pergunta que era a seguinte. Tá bonitinho, amiga Pi? Poxa, mas se a Raíssa aqui nesse exemplo pular... Pois é, então deixa eu te contar, ó. Vamos inventar que aqui tem um fio, tá? Aqui tem um fio. E vamos inventar que aqui tem outro. Aí, ó, ninguém está em contato com o chão, tá? Aí a Lídia tá aqui, assim, ó, pendurada desse jeito. Legal? Aqui é um fio que tem um potencial, aqui é outro que tem outro potencial. Dois potenciais diferentes. Pode acontecer da diferença de potencial ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o ar que está aqui entre a perna da Lídia e o fio de baixo, ele não aguenta. Ele é isolante. Ar seco é isolante. Ar seco é isolante. Mas chega uma hora que, dependendo da DDP envolvida, ele não aguenta. Aí ele fala assim, arreguei, não aguento mais. Pode acontecer das cargas elétricas usarem o ar como condutor. Por isso que eu disse que isolante e condutor são coisas assim, relativas. Legal? Entendeu também agora, amiga Rafa, a pergunta que você fez, negócio? Acho que agora ficou um pouco mais claro. Show. Pi, pode falar. Então, o choque só se dá quando as cargas são, tipo, o módulo das cargas são diferentes? Vou melhorar. O choque só se dá quando houver TDP, quando o módulo da TDP for diferente. Na verdade, nem precisa de módulo. Quando a TDP for diferente, mesmo que sejam módulos, tá, ou não módulos. Então, não importa sinal aí. Na continha, muito pelo contrário, importa. Por isso que a gente não pode usar a palavra módulo aqui, sacou, Pi? Porque se a gente está falando que o sinal é relevante, a gente não pode estar fazendo referência a módulo. Tá. Então nem tudo gira em torno. Não, nesse caso aqui não está girando em torno de módulo, né? Que nem, tipo assim, no início de eletrostática, tudo girava em torno, tipo assim, de carga positiva, carga negativa. Agora já avançou. Eu vou melhorar, Pi. A palavra módulo a gente usa quando a gente quer, tipo assim, cagar para o sinal da carga. Sinal. Agora, aqui a gente não está mais levando em consideração o fato vou melhorar. Aqui a gente está usando nas expressões os sinais das cargas. Ou seja, agora os sinais são relevantes. Se é positivo ou se é negativo. Antes, quando eu usava a palavra módulo, eu estava tentando dizer que os sinais não eram relevantes. Tá, entendi. Sacou? Perfeito. Galera bonita, mas tem mais coisa legal aqui. Tá quase acabando, ó. Tem mais coisa legal. Ô, gente, agora que eu fui me dar conta. Como que um aparelho... Essa aqui é a coisa mais bonita que vocês vão ver hoje, na moral. Mais do que eu. Olha, dessa vez eu não fiz a piadinha. Mais do que você, professor. Mais do que eu. Ó. Olha que bonito. Nossa, gente. Olha o que eu estou pensando. Aqui tem uma pilha. Polo positivo, polo negativo, não é assim? Gente, enganaram a gente a vida inteira. Não é polo positivo e polo negativo.
é polo com mais potencial e polo com menos potencial. Mais de ter mais potencial, menos de ter menos potencial. Por que eu estou falando que é mais potencial e menos potencial? Para ter uma DDP. Exatamente. Então, a pilha ela tem polo positivo e polo negativo. Na prática, a gente chama assim, mas, na verdade, cientificamente falando, é polo com mais potencial e polo com menos potencial, porque a pilha é uma fonte de DDP, de diferença de potencial. Mas por que a pilha faz isso? Uai, por exemplo, ó, quero ligar uma lâmpada. O que a lâmpada faz? Ai, a lâmpada cria energia luminosa. Gente, energia tem como criar? Energia tem como criar? Não tem como criar energia, né? Não tem como criar energia. Uai, então a lâmpada vai pegar energia de quem? De quem que a lâmpada vai pegar energia? Adivinha, de quem? Porque a lâmpada tem que pegar energia. Ela vai transformar. Ela vai transformar energia. Mas de quem, amiga Bruna? De quem que ela vai tomar essa energia para transformar? Ó, amiga Ingrid, ela vai pegar energia elétrica e transformar em luminosa. Só que a resposta do Davi é a resposta. Ela vai pegar a energia da rede. Aí a amiga Bruna vai e plau, dá a voadora. Sim, ó, ela vai pegar energia química. Que isso, amiga Bruna, amigo Davi, voadora. Aqui. A pilha tá pegando lá e fazendo aquelas coisas que a química explica, né? Tá pegando um ácido, corroendo metal, liberando energia potencial química, aí tá dando essa energia química para os elétrons. Aí agora o que eu vou fazer? Vou fazer os elétrons levarem a energia para a lâmpada. Vai, elétron, leva lá. Só que para o elétron levar, eu tenho que criar um caminho condutivo. Aí liga os fios. Aí os elétrons vão, né? Os elétrons vão e falam assim, estou levando energia. Olha os elétrons, tudo levando energia. Quando os elétrons chegam na lâmpada, eles entregam a energia para a lâmpada. E eles entregam a energia, e essa energia, eles dão para a lâmpada converte a energia que o elétron levou para a energia luminosa, e o elétron depois, ele volta, porque o elétron, ele é um entregador. O que o entregador faz depois que ele entregou a encomenda? Ele volta para reabastecer e continuar o ciclo. Por isso que o nome do bagulho é circuito, porque tem alguma coisa circulando. É isso. Alguém está levando a energia da pilha para a lâmpada. Quem? Os entregadores de energia, elétrons. E os elétrons entregam energia e depois voltam. Por isso que o nome do negócio é circuito, porque algo vai ter que circular para fazer essa entrega de energia. Mas aí vem a minha pergunta. Qual foi a condição necessária para que esse elétron se movimentasse? Qual foi a condição necessária para que houvesse movimento desses elétrons? Que elétron é carga. Carga só se movimenta se houver uma DDP. Não, então o segredo de um circuito elétrico funcionar é DDP, maluco. O segredo do circuito elétrico funcionar é DDP. Nossa, galera! Por isso que as tomadas têm 2 pinos. Olha aqui. A tomada tem 2 pinos, por quê? Para dar uma DDP. O professor lá de casa tem 3 pinos. Galera, o terceiro pino de uma tomada, tem até uma galera que corta. É só para poder conectar a terra. É só para garantir a sua vida e sua segurança. Mas ele não é relevante para o aparelho funcionar, não. Então, por isso que tem gente que corta. Ah, eu posso cortar esse fio aqui que não vai interferir no funcionamento, porque vai funcionar normalmente. O fio terra só está ali para garantir a sua vida e sua segurança, nada demais. O importante é o aparelho funcionar, né? Então, por isso tem uma galera que corta. E aí, galera, para que o aparelho funcione, tem que ter o quê? DDP, por isso que tem que ter 2 pinos, 2 buraquinhos na tomada. DDP. Só para finalizar a aula, está acabando, 5 minutinhos. Galera bonita, então o segredo para a carga se mover é DDP. O segredo para ter carga em movimento é a diferença de potencial. Evite a DDP e evitarás o movimento de carga. Aí os cientistas foram e perceberam uma coisa.
Olha que lindo. Olha que coisa bonita. Nossa, professor, fala aí logo, que coisa bonita. Os cientistas perceberam uma coisa. Presta atenção, esse é o checkmate da nossa aula. Ó, quando você pega um condutor, seja maciço, preenchido por dentro, ou seja oco, vazio por dentro, quando você põe carga elétrica nesse condutor, todos nós já sabemos que as cargas depois elas vão para a superfície externa. Nós já conversamos sobre isso. Professor, vai ter carga elétrica lá dentro? Não, não vai. Só que aí, olha que legal, vou pegar pontos internos nesse condutor. Pontinho A, pontinho B, olha que legal. Vou pegar até outro ponto, ó. Pontinho C, na superfície do condutor. Gente, tem alguma carga se movimentando do lado de fora para dentro de um condutor? Lembra que a gente falou lá no início da primeira aula que as cargas sempre ficam na superfície externa? Tem alguma carga se movimentando, ó, daqui de fora para dentro? Sim ou não? Não tem. Perfeito, galera. Perfeito. Não tem. Tem alguma carga se movimentando de A para B? Tem alguma carga se movimentando de A para B? Também não tem. Nenhuma carga se movimentando de A para B. Tem alguma carga indo de B para C? Tem alguma carga indo de B para C? Não tem. Moral da história, o que podemos concluir? Nossa, a Ingrid até falou. Não! Perfeito. O que podemos concluir, então, se não tem carga se movimentando de A para B, nem de B para C, nem de A para C? O que podemos concluir? Que não tem DDP. Perfeito. São todos pontos equipotenciais. Não tem DDP. Não tem DDP. Olha que legal. Então, quer dizer que ali dentro não há movimentação de cargas. Logo, é como se esse condutor ele blindasse você da ação de cargas. Logo, esse condutor ele faz uma blindagem eletrostática. Ô, galera, última coisa para acabar. Olha aqui. Ele faz uma blindagem eletrostática. E aí, o principal exemplo que a gente tem de blindagem eletrostática é a gaiola de Faraday. Por isso que a gente chama isso aqui de gaiola de Faraday. Tá? É um exemplo de blindagem eletrostática. Mas agora, presta atenção para dar o checkmate. Ó, responde essa. Aqui tem um carro. Olha que carro bonito. Beleza? Aí caiu um fio eletrizado do carro, caiu raio, não sei. Aí o carro tá cheio de carga elétrica, ó. Cheio de carga elétrica. E lembrem-se que a carga elétrica não vai escoar para a terra, dependendo da ocasião, porque o pneu não deixa a carga escoar para a terra. Tá? Não deixa a carga escoar para a terra. Agora, olha só que interessante. Tá ali esse carro. Gente, tá vendo esse ponto C? Tá vendo esse ponto A? Tá vendo esse ponto B? O ponto C está na carcaça do carro. Na carcaça do carro, tem carga elétrica indo para dentro? De C, carcaça do carro, para A, tem carga elétrica andando? Não tem. Tem carga indo de C para B? Não tem. Tem de B para A? Não tem. Beleza? Então, o que eu posso afirmar sobre A, B e C? O que eu posso afirmar sobre A, B e C? São equipotenciais. Tem o mesmo potencial. São todas regiões equipotenciais. Gente, aí essa aqui é a minha amiga Pi, que está dentro do carro. Ela, sem botar os pés no chão, porque se ela botar o pé no chão vai dar DDP. Sem botar os pés no chão, ela abre a porta do carro. Sem botar os pés no chão, ela vai se pendurando, maluco. Ela vai se pendurando e sai de dentro do carro e fica bem aqui, ó. Ela decide tomar um bronze. Bem aqui em cima do carro, ó. O que vai acontecer com ela? Não botou a mão em cima do carro. O que vai acontecer com ela, Ingrid? Nada. Nada. Por que não vai acontecer nada? Porque não teve DDP?
Porque não teve DDP. Perfeito. Porque não houve DDP. Mesmo que ela coloque a mão na parte de fora do carro, velho. Vocês estão entendendo isso? Não vai ter problema, porque não há DDP. Hoje, Eu? mas é que nem alguém tinha perguntado antes. Vamos supor que, tipo, se alguém chega perto, até que distância, tipo, Nossa, que pergunta maravilhosa, amiga P. Eu vou mandar um vídeo para vocês assim que essa aula terminar. Mas eu a acho que distância- esse vídeo você mostrou mostrei na época do segundo não. ano para vocês. Aham. Aham. Ô, Pi, a margem de segurança que a galera fala é 25 metros. Isso, eu lembro desse vídeo. Acho que foi É uma isso. distância bem, bem grande. Bem exagerado. Legal? Galera linda, eu encerro o nosso tema por aqui. Ó, atrasei 7 minutos, hein, Mafê? Me perdoa. Cara, mas foi muito bom. Lídia, ficou pelo menos um pouco mais claro? Ficou sim, Gigi. Deu para entender bem. Essa questão da DDP era um negócio que eu tinha muita dúvida. Eu confundia. Agora tá tranquilinho. Beleza. Show de bola, foi bacana mesmo nesse momento. Gente, ó, bom restinho de domingo para vocês. Muito obrigado pela participação. Aguardo vocês amanhã no nosso plantão, se Deus quiser, tá? Valeu, gente. Com Deus. Hoje, pode te mandar a questão ainda para o plantão de amanhã? Tem umas duas. Pode me mandar, não, lógico, pode mandar. Aqui, mas o plantão de amanhã é aquelas dos gráficos, tá? Sim, é da aula especial, né? Isso. Beleza. Fechou então, amiga Pi. Valeu, com Deus, gente. Ô, Gigi, Ei, Rafa. a nível de Enem, você acha que, tipo assim, eu já estudei essa matéria no Genoma, né? Certo. Aí eu já fiz questão envolvendo cálculo. Certo. Ô, Rafa, vou só parar de gravar aqui, mas pode falar, tá? Tá. Aí você acha que